Então, bom dia a todas as pessoas. Vamos iniciar pontualmente às 10 horas a 55ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, feliz ano novo. E eu queria dizer que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo no YouTube da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas e informar que a chamada está sendo feita pelo formulário que está no chat da reunião. Então, por favor, peço a todos que preencham o formulário para que a gente possa computar na nossa próxima ata. Coloque em aprovação a ata da 54ª reunião, que foi enviada no convite. Queria saber se alguém tem alguma consideração. Não? Então, está aprovada a ata da 54ª reunião do Confrota. Passo agora ao secretário Renato Nalini para a abertura da nossa reunião. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença, agradecer o trabalho voluntário, imprescindível, né? É um modelo de democracia participativa, todos têm voz, todos podem trazer sugestões, e desse debate nós vamos extraindo políticas públicas que podem fazer com que São Paulo continue a liderar esse projeto ambicioso de desfossilização, né, que começa pela grande frota de ônibus e que precisa prosseguir depois com os caminhões. A gente precisa focar a antiguidade dos caminhões em curso, né? Caminhões irregulares que estão comprometendo o nosso ambiente, transportando resíduos de construção civil, irregularmente, principalmente pelas madrugadas, né? Nós precisamos pensar nisso. Como incentivar as pessoas a usarem etanol em vez de gasolina e tentar verificar se a aquisição de veículos elétricos passa a ser crescente e constante, né? Porque são milhões de veículos percorrendo São Paulo ininterruptamente. Mas conto com a colaboração de todos, com novas sugestões, e muito obrigado pela presença. Vamos participar da reunião aí agora com a palavra do Fábio, né, que é o nosso gerente de mobilidade sustentável e eficiência energética urbana, coordenador técnico do nosso Confrota. Obrigada, secretária. Então, agora passo para o Fábio para a apresentação do relatório do Seminário de Eletromobilidade. Obrigado, secretário. Obrigado, Luciana. Feliz ano novo a todos e todas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá todo mundo vendo? Sim. Certo? Sim. Bom, então, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma... Peraí, só um minutinho. Eu vou trazer aqui para vocês os resultados do seminário de eletromobilidade que a Seclima organizou, né, junto com a SPTrans, junto com a SMT, com o pessoal da SVMA, mas a Seclima foi a organizadora do seminário Caminhos para a Eletromobilidade Urbana em São Paulo, que aconteceu no ano passado, em setembro. A gente está apresentando isso agora, porque levou um tempo até a gente refletir sobre o que foi falado, né, no seminário, e aqui a gente traz não só o que aconteceu durante o seminário, mas um pouco das reflexões que a gente fez sobre a eletromobilidade, né? A gente está trazendo aqui para a discussão e obter as conclusões do comitê também, e colher as sugestões e acréscimos que vocês tenham eventualmente a fazer sobre as reflexões acerca da eletromobilidade.
O Confrota, eu lembro antes de começar a reunião que o Confrota é um espaço plural e que permite múltiplas opiniões diferentes e divergentes acerca das tecnologias que estamos avaliando, né, para o futuro da frota, da descarbonização da frota da cidade. Então, aqui a gente vai apresentar as conclusões a respeito de uma das tecnologias, né? Mas isso não significa que a gente está automaticamente excluindo todas elas. Então, já antevendo um pouco de alguns comentários que serão feitos no final, já faço esse disclaimer antes da gente começar, tá bom? Então, agora eu vou dar seguimento na apresentação. Então, aqui, como eu estava falando, são as principais conclusões e recomendações do seminário, não só para o comitê, mas para a cidade, né? Deixa eu passar aqui. Bom, a primeira coisa é... O Ronaldo, você já tem uma pergunta? Pode falar. Vocês podem me interromper ao longo da apresentação. Ronaldo Figueira, você tem alguma pergunta? Está com a mão levantada? Apertou o botão errado. Tudo bem. Acontece. Então, vamos lá. O seminário trouxe um fato interessante, né? Que houve um consenso entre os apresentadores da liderança de São Paulo na transição energética, da mobilidade da cidade. Os apresentadores também trouxeram alguns dados que levaram a gente a desenhar algumas conclusões estratégicas que eu vou apresentar hoje, e no final a gente vai falar um pouco sobre o caminho, as opções de caminho que a gente tem a seguir, né? Então, o seminário foi realizado em 23 de setembro de 2025, ele reuniu um ecossistema de alta relevância para a consolidação da visão de mobilidade sustentável que a gente tem para a cidade, né? Ele foi uma complementação do seminário sobre biometano que foi realizado também no ano de 2025, no começo do ano de 2025. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de que a cidade ela não está fechada a nenhuma tecnologia específica, mas a gente precisa entender os limites e as possibilidades de todas as tecnologias. Então, esse seminário foi pensado também em conjunto com um seminário anterior de biometano, né? A gente pensou na concepção destes dois seminários para que a gente houvesse esse debate saudável de ideias, né? Foram mais de 300 participantes no seminário de eletromobilidade, estavam presentes representantes das 3 esferas de poder público, desculpa, tanto municipal, estadual e federal. Estavam presentes os principais representantes da indústria e operadores que atuam dentro da cidade, não só operadores de concessões públicas, mas também operadores privados que atuam dentro da frente de eletromobilidade, representantes de Banco de Desenvolvimento e organismos internacionais e a sociedade civil organizada e academia, tá? Então, tanto como palestrantes, quanto como audiência, né, do seminário. E a essência do debate trouxe 4 conclusões estratégicas que podem definir o futuro da mobilidade sustentável na cidade, né? Então, uma primeira conclusão que a gente consegue já retirar é que há um consenso que a gente precisa fazer uma descarbonização, seja ela passando pela eletrificação ou por outras matrizes tecnológicas. Mas falando da eletrificação, ela é, acima de tudo, uma política de saúde pública e desenvolvimento industrial. Então, principalmente, a gente teve a presença, né, de uma representante do Instituto A, e o que ela trouxe foi que a eletrificação a transição completa da frota de ônibus, eventualmente para uma frota eletrificada, num estudo que o Instituto AR fez, poderia evitar cerca de 13 mil mortes prematuras até 2050 e uma economia de 54 bilhões de reais em produtividade ao longo desse período, né? Na verdade, um ganho de 54 bilhões de reais em produtividade
evitando tanto as mortes prematuras quanto doenças cardiorrespiratórias e associadas à emissão de poluentes, né? Também a gente observou uma conclusão também que a gente conseguiu chegar, é uma maturidade do parque industrial brasileiro com relação à eletrificação da frota, né? Um dos argumentos que a gente teve durante muitos anos aqui em São Paulo era, olha, ou a gente escolhe a eletrificação com veículos importados, ou a gente precisa selecionar outro tipo de tecnologia, porque isso não está disponível. Essa, conforme né, durante muitos anos, 2019, 2020, 2021, e o que a gente percebeu em 2025, no seminário, com representantes da indústria, é que o parque industrial brasileiro, ele já alcançou uma maturidade para o fornecimento desses veículos, não só para a nossa cidade, mas para outros, para outros municípios também. A gente teve representantes da Eletra, da BYD, da Mercedes-Benz, da Marco Polo, que declararam ter capacidade produtiva e tecnologia robusta para atender a demanda, desde que haja previsibilidade e escala. E aí eu acho que é importante a gente destacar aqui essa segunda parte da conclusão, né? Desde que haja previsibilidade e escala. Porque mais para frente a gente vai debater um pouco sobre um dos elementos que foram trazidos no seminário, sobre o modelo, né, de financiamento de São Paulo, todo mundo aqui conhece, mas o que a gente fez, né, e uma das coisas que os palestrantes reforçaram e voltaram sempre nesse ponto, é que o arcabouço legal e o planejamento, o sistema de subvenção que foi estabelecido, né, criou uma previsibilidade que deu ao mercado a segurança para ampliar a escala de produção, né, e aí isso estimulou bastante não só a produção local e desenvolvimento local desse tipo de tecnologia, mas também a outros municípios a adotarem, a perderem o medo desse tipo de tecnologia. Então, o estímulo que a cidade produziu gerou previsibilidade e o tamanho da frota da cidade estimulou a escala também. Então, eu acho que, olhando para trás, para também não ficar só nas congratulações do que a gente fez, olhando para frente, desculpa, para também não ficar só olhando para as congratulações do que a gente fez, olhando para frente, eu acho que essa é uma conclusão que a gente tem que levar daqui para frente, né? A gente só vai conseguir completar a transição, e eu não estou falando somente da transição da frota de ônibus, das demais frotas da cidade, né? E seja para a tecnologia que for. Aqui a gente está trazendo na conclusão sobre a eletromobilidade, mas isso se aplica às outras tecnologias de descarbonização. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver previsibilidade e previsibilidade e escala para dar segurança suficiente para o fornecimento desse tipo de tecnologia, né? Então, essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão, como eu já falei, o modelo financeiro, ele é referência global, então a engenharia financeira de São Paulo removeu a principal barreira de transição ao reduzir o custo de capital para os operadores. Nós já desconfiávamos disso, né? Todos nós aqui conhecemos o modelo de subvenção, mas foi muito positivo ter isso mostrado e exemplificado durante o seminário e perceber que isso apareceu na fala de diversos representantes, né, que estavam lá, tanto da indústria, quanto da sociedade civil organizada, quanto dos próprios bancos de desenvolvimento, né? Então, é só uma síntese, né? Então, ao subsidiar a diferença de custo de capital, a prefeitura tornou a transição economicamente racional, porque o custo total de propriedade fica, obviamente, inferior a se o operador adquirisse 100% privado. E o modelo atrai investimento de parceiros de peso, como o BNDES, Banco Mundial, o BID, o Banco do Brasil, a Caixa, o Banco da China, validando a robustez e a segurança jurídica do projeto, né? Tanto do projeto de eletrificação da frota de ônibus, mas mostrando que a cidade tem seriedade na hora de fazer, na hora de falar sobre mobilidade sustentável, né?
Mais uma vez, a gente não está aqui para fazer congratulações, somente congratulações sobre o que passou, mas é importante a gente entender o que deu certo para a gente entender qual é o caminho que a gente vai levar para o futuro. Então, esse é um dos caminhos que eu acho que é fundamental nos próximos passos que a gente der em relação à mobilidade sustentável. Por quê? Porque a gente não só tem a frota de ônibus, a gente tem todas as frotas públicas que estão sob nossa responsabilidade aqui do Confrota, e a gente também tem a frota privada da cidade que precisa de um direcionamento, né? Então, mostrando um pouco como essas soluções criativas fizeram para atingir o resultado positivo que a gente alcançou com a frota de ônibus, pode apontar numa direção, pode nos apontar numa direção de como a gente deve seguir daqui para frente. A conclusão 3, que a gente pode derivar dessas apresentações que foram realizadas no seminário a infraestrutura obviamente, e isso a gente já sabe pela frota de ônibus, já foi debatido aqui no Confrota a exaustão, mas para todas as outras frotas, em relação à eletromobilidade, a infraestrutura é o desafio que a gente talvez esteja pronto para superar. O primeiro desafio que a gente superou foi o desafio do fornecimento de veículos, né? E aí a infraestrutura não se vê como um impeditivo, mas como um desafio, né? A gente escalou uma montanha e agora a gente tem uma outra montanha a escalar. Então, o diagnóstico, de acordo com os palestrantes, foi claro. A principal restrição atual é a capacidade da rede de média, isso para as frotas públicas, para as garagens, para suportar a recarga simultânea em larga escala, da rede de alta tensão, né? E aí, soluções emergentes. O debate apontou caminhos viáveis que já estão em estudo. Então, a gente teve representantes da SPTrans e alguns representantes do setor privado, mostrando como os sistemas de armazenamento de energia podem potencialmente superar a limitação da rede de média tensão, a limitação da rede de alta tensão, utilizando a rede de média tensão e potencializando os ganhos, né, com sistemas de armazenamento e multiplicando a capacidade de recarga, né, tanto de pontos de recarga, mas também a gente pode interpretar os sistemas de armazenamento, o potencial que esses sistemas têm para democratizar o acesso à eletromobilidade pelo território da cidade. Não somente para a frota pública, também para a frota pública, mas não somente para a frota pública, potencialmente também para a frota privada, né? Com hubs de carregamento, mesmo onde não haja rede de alta tensão. É uma possibilidade. Planejamento coordenado, é necessário fazer, isso apareceu em muitas das falas, um diálogo sistemático com a distribuidora de energia, né? A gente já sabe, a gente já debateu aqui várias vezes, isso apareceu no debate com a ANEEL durante o seminário, apareceu com o debate com nas conversas de corredor com os operadores, apareceu nas conversas, nas falas, de algumas autoridades municipais também, que é necessário o diálogo sistemático com a distribuidora. A gente não é segredo para ninguém as dificuldades que a gente tem, mas o caminho passa pelo diálogo, inevitavelmente, né? E hubs de recarga, são soluções logísticas para a recarga fora das garagens, é uma das possibilidades de soluções também que a gente tem. E aí, uma conclusão 4 se vocês compareceram ao seminário, aos que compareceram sabem que o seminário foi além de falar da frota pública, né? A gente trouxe uma visão e uma perspectiva sobre a multiplicidade de possibilidades que a eletromobilidade traz para a mobilidade sustentável da cidade. Então, a mobilidade elétrica, ela tem uma flexibilidade, ela possui um potencial de flexibilidade na hora de descarbonizar outros tipos de frota que outros tipos de tecnologia não têm, né? Então, isso é uma grande vantagem, isso foi uma coisa que apareceu, né? A gente teve representantes de patinetes elétricas, de motocicletas elétricas, né, de micromobilidade de uma forma geral, mas a gente tem que começar a pensar agora aqui no escopo do Confrota também, como que a gente pode integrar
esse ecossistema de mobilidade para realizar uma verdadeira transformação para a integração da cidade através de um processo de descarbonização. E nisso o seminário foi estratégico, né? Então ele trouxe a perspectiva da micromobilidade como uma estratégia essencial. Então, bicicletas, patinetes e motos elétricas vão ser essenciais para a logística de última milha e para complementar o transporte público, né? E descarbonizando esses meios de transporte, eles já atuam com outros combustíveis, alguns deles, né, como as motos, já fazem essa entrega de última milha, mas a descarbonização desses meios de transporte, né, de micromobilidade, inevitavelmente vai passar pela eletricidade, porque é a tecnologia de descarbonização mais flexível que a gente tem disponível no momento para esse tipo de transporte, né? A frota privada. A eletrificação dos veículos particulares é a próxima fronteira que a cidade tem que atravessar. Mas ela depende de soluções seguras e planejadas de recarga em edificações, que é um desafio que exige coordenação regulatória e planejamento, né? E aí não envolve somente a cidade, obviamente, como a gente já sabe, envolve também os órgãos estaduais, como o Corpo de Bombeiros, e eventuais regulamentações e instruções normativas emitidas pelo governo federal. Então, a gente está de olho e monitorando isso, mas, ao mesmo tempo, a cidade não está se eximindo de atuar nesse sentido, né? Mas essa foi uma conclusão que foi trazida por alguns representantes aí que estavam no painel B2. Então, essas foram as principais conclusões e recomendações. Essas foram as principais conclusões, e agora a gente passa para as recomendações. Então, as recomendações que a gente está fazendo aqui para a atuação, a gente fez, acho que são 4 recomendações bem objetivas sobre próximos passos, né? Então, o que e por quê? Então, a primeira consolidação, são 3, na verdade, consolidar a eletromobilidade como uma política de Estado. Então, baseado nas conclusões que a gente teve dos painéis, a gente faz essas 3 recomendações, né? Então, o que é consolidar a eletromobilidade? Incorporar as metas de descarbonização da frota em todos os instrumentos de planejamento da cidade, para garantir continuidade administrativa e segurança jurídica, né? Então, a gente já tem a legislação, mas a gente está fazendo a recomendação de incorporar isso em outros instrumentos. A gente já começou a fazer isso, né, com a incorporação dentro do Plano de Ação Climática da cidade, mas a intenção é a gente ampliar isso para outros instrumentos de planejamento, para garantir que isso não se perderá com eventuais trocas de governo e mudanças, né? Por quê? Porque a gente pretende dar uma estabilidade e previsibilidade, como eu falei antes, para sustentar os investimentos da indústria, dos operadores e dos financiadores. Conforme foi discutido exaustivamente durante alguns painéis, né? A transição energética deve ser imune a conjunturas políticas. A segunda recomendação foi orquestrar o planejamento da infraestrutura. É uma das coisas que a gente aprendeu um pouco com a gente já tinha absorvido isso a partir da implementação da frota de ônibus elétricos, mas a gente também trouxe esse elemento a partir das conclusões dos apresentadores, né? Não só dos apresentadores e representantes da SP Trans e dos operadores de ônibus elétricos, mas de todo o resto, todo o resto falou sobre isso, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Nossa recomendação é orquestrar o planejamento da infraestrutura, com a criação de uma força-tarefa intersetorial para planejamento da infraestrutura de recarga, com representantes de mobilidade, de energia, de urbanismo e do setor privado, para a gente entender como que a gente consegue fazer isso, né? Para superar por que a gente está fazendo essa recomendação? Para superar o principal gargalo identificado durante o seminário, que é a infraestrutura, a gente precisa de planejamento integrado, que faça um mapeamento da capacidade da rede, definição de locais estratégicos para hubs de recarga e alinhamento de cronogramas de investimento público e privado. Para as frotas que a gente já tem responsabilidade, as frotas públicas, as outras frotas públicas que a gente ainda não estão sob nosso escopo, que a gente pretende observar, como as frotas, por exemplo, as frotas de táxi, as frotas de aplicativo, poderiam se beneficiar dessa expansão, e a frota privada e as frotas de micromobilidade também, né? Então, essa é a segunda recomendação. E a terceira recomendação deriva da segunda também, que é uma indução da eletrificação da frota privada.
A gente está fazendo uma terceira recomendação, a possibilidade de um plano estratégico municipal para a eletrificação da frota leve e micromobilidade, né, ou seja, veículos de passeio e micromobilidades, como motocicletas, patinetes elétricos, etc., estimulando a criação de uma rede de hubs de carregamento de uso público e semipúblico e revisando as normas para edificações. O mercado privado está maduro. O mercado privado de leves e de microleves está maduro, foi o que a gente viu. A gente teve uma multiplicidade de montadoras, tanto como apoiadoras do evento, quanto expositoras do evento também. Tínhamos veículos elétricos diversos lá na frente do local onde foi realizado. A gente percebe uma queda e foi trazido isso também, uma queda de valor significativo nos veículos leves que estão disponíveis no mercado amplo, né, no mercado privado, e uma equiparação nos seus equivalentes à combustão. Então, a ausência de infraestrutura acessível e insegurança regulatória são as principais barreiras. E criando um plano estratégico municipal para a eletrificação da frota leve e micromobilidade, a gente complementa um pouco das ações que a gente tem, que a gente já tem realizado com as frotas públicas. No final, trazer só essa frase aqui, uma frase que eu acho que marca um pouco do que foi trazido durante o seminário o São Paulo já possui a visão, conhecimento e o modelo para liderar a revolução da mobilidade urbana na América Latina. A gente pode fazer mais e o Confrota vai ser fundamental nessa jornada, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu queria encerrar minha apresentação aqui, a gente vai colher um pouco do debate, mas eu queria só fazer uma observação, Lu, sobre os ofícios, mas eu acho que eu faço depois do debate, né? Vamos ver se a gente tem alguma contribuição ou alguma reflexão sobre o que foi debatido lá no seminário de eletromobilidade, tanto para quem foi, quanto para quem não foi e viu a apresentação aqui agora. Está aberta a palavra. Quem gostaria de falar? Ninguém? Foi tão boa, esclarecedora, que é difícil você contestar qualquer coisa. Parabéns, Fábio. Muito bem elaborado. Ia fazer o mesmo comentário. Okay. Reinaldo, quer falar? Quero. Fábio, parabéns. Apresentação fantástica. Não poderia dizer outra coisa. Eu só gostaria, talvez, de contribuir com uma ideia. Vamos lá. São Paulo, a cidade de São Paulo, eu vou chamar de pioneira, ela pioneira, no contexto da desfossilização. Não apenas na parte de veículos, mas também de grupos geradores. Isso é fato. Mas eu penso que a gente poderia aproveitar, isso eu estou colocando como ideia, Fábio, todo esse conhecimento que nós detemos, nós poderíamos, talvez, prover ou propor para outras cidades um passo a passo, porque, vamos lá, dizer que nós chegamos já numa certa posição, ótimo, estamos bem, falar assim é fácil, Fábio, mas chegar até aqui onde chegamos, nós tivemos que torcer o rabo do cachorro, brincadeira à parte, né? Mas uma coisa eu penso, poxa, que material importante que nós detemos em nossas mãos. Poxa, vamos ficar só com a cidade de São Paulo? Por que nós não podemos extravasar isso para outras cidades? Num passado um pouco recente, eu até conversei com a Luciana, eu moro aqui na cidade de São Caetano do Sul, e a cidade também está passando por um processo de descarbonização. Eles também buscam alternativas. E eu acho isso muito importante, pegar todo esse conhecimento que nós conseguimos compartilhar, congregar, e depois, sei lá, passar para outras cidades. É só uma ideia, viu, Fábio? Mas, olha, fantástico, viu, gente? Fantástico mesmo. Obrigado, era isso. Obrigada, Reinaldo.
Obrigado, Reinaldo. Deixa eu só dar uma respondida rápida. Em primeiro lugar, agradecer todo mundo pelos elogios. Foi muito legal participar desse seminário e poder fazer essas conclusões aqui para o comitê. Eu acho muito relevante, Reinaldo, essa sua sugestão, porque a gente sabe que a nossa cidade tem uma responsabilidade que ultrapassa as fronteiras delimitadas do nosso município, né? Então, mesmo que a gente não tenha a competência legal de atuação, mas a gente talvez tenha essa responsabilidade com guiar um pouco a gente mostra um pouco como que pode ser feito e aí algumas outras cidades se inspiram para fazer semelhante. Eu acho que é muito interessante. A gente vai fazer a publicação do relatório, desse relatório que eu apresentei, e a gente pode sim, com essa sua recomendação, eu acho que a gente pode sim começar a entrar em contato e oferecer um pouco do nosso expertise, tanto do caminho burocrático que a gente passou, mas também emprestar um pouco do expertise técnico, né, que a gente desenvolveu, a SPTrans principalmente, né, como uma grande, uma autoridade no assunto, né, hoje em dia, muito respeitada, inclusive quando a gente fala sobre eletromobilidade de frota de ônibus, né, no país. Então, eu acho que a gente tem bastante a contribuir, sim. Obrigado pelo seu comentário. Até porque a poluição não tem fronteiras, né? Então a gente despolui aqui e a poluição vem de outros lugares Exato. vizinhos. Pedro? Então, bom dia. Parabéns, Fábio, pela apresentação, né? E estamos juntos aí, a SPTrans, né? Junto com o Seclima, num trabalho aí bastante otimista, né? Sobre a eletrificação da frota. Eu reitero uma coisa que eu falei na reunião passada, até para todo o grupo aí, que nós, Prefeitura e a SPTrans, nós estamos buscando um objetivo muito grande, né? Junto com a Secretaria, estou vendo a doutora Débora aí também, na eletrificação da frota, energias limpas, né? Agora, aproveitando até a fala do colega que falou anteriormente aí, acho que nós teríamos que buscar no ano de 2026 o foco em outros modais, né? Seria o ônibus intermunicipal, Ceasa, e outras frotas, né? Porque a nossa parte nós estamos fazendo, né? Eu só queria registrar e parabenizar aí a Secretaria de Transporte, a SPTrans, o Seclima, que no transporte urbano está indo muito bem, com dificuldades, mas estamos vencendo, fazendo a roda girar, né? Mas, assim, eu queria focar que nesse ano o grupo aí se dedicasse um pouquinho mais, né? Não sei como, nos outros modais aí que também precisam ter uma atenção aí. Obrigado, viu? Obrigada, Pedro. Quer falar alguma coisa, Fá? Não, agradecer, né, a contribuição do Pedro e falar que está no planejamento já, Pedro, para esse ano. A gente, tanto a gente zerar o passivo dos relatórios de emissões das outras frotas, né, das demais frotas, como também a gente começar a fazer recomendações mais assertivas e a gente tocar algumas políticas públicas que já estão sendo gestadas aqui dentro da Seclima sobre essas demais frotas, né, tanto a frota de leves quanto as outras frotas públicas que estão dentro do escopo do Confrota, né. A ideia é que esse ano a gente possa fechar o ano com recomendações ainda mais assertivas em relação a essas outras frotas, né, passando, obviamente, pelo comitê. Obrigado, Queria Pedro. sugerir, como nós fazemos parte do consórcio do Grande ABC, talvez buscar a direção do consórcio para que a gente possa fazer essa apresentação para eles. O Alessandro que tem acompanhado as reuniões, mas acho que vale, viu, Fá, conversar para a gente poder avançar. Carlos? Combinado. Bom dia a todos. Bom, a minha fala é no sentido, né, de reforçar o elogio aí, não só a realização do seminário, mas a atuação aí da Seclima desde o início desse processo, né? Aproveito para elogiar também o trabalho do secretário Naline, que bastante, assim, vendo
que a prefeitura está tendo uma visão para além da questão legal, né, do atendimento à lei do clima, um olhar mais holístico para a qualidade de vida do cidadão, né, discutindo a questão dos benefícios, inclusive ambientais, né, em termos de poluição do ar e mesmo ruído, né, com a questão da eletrificação, ou seja, várias questões ambientais muito importantes para o cidadão. E queria colocar a CETESB, né, que participa desde o início, à disposição para ir para auxiliar, não só na participação aí com relação aos grupos, para tentar atuar aí sobre outros setores, que não o de ônibus urbano, mas inclusive para eventual verificação, né? A CETESB faz a avaliação da qualidade do ar, né? A gente pode ter um olhar um pouco mais centrado também para a identificação desses resultados dessa política aí no médio e longo prazo, que eu acho que é muito importante. Isso reforça inclusive que as políticas sejam estendidas aos demais municípios, pelo menos da área metropolitana, né? Eu acho que isso é bastante importante, vai trazer um ganho significativo, avançando, inclusive, para setores que não são diretamente gerenciados pela prefeitura, né? Acho que isso é muito importante, né? Cria escala, cria uma participação maior, um envolvimento maior da sociedade, os benefícios vão sendo mais facilmente identificados. Então, é mais nesse sentido, Fábio. Parabenizar vocês aí e nos colocar à disposição para auxiliar, tá? Para além aí do que a gente já tem feito aqui no âmbito do Confrota. Tudo legal? Tem alguém falando? Já mutei, era uma Tá interferência. Obrigado, então, Carlos. Obrigada. E vou passar agora para a Débora. A gente não está te ouvindo, Dé. Débora? Estranho porque o microfone está aberto, mas a gente não está ouvindo. Bom, vou passar para o Flamínio, depois a gente volta para a Débora. Bom dia a todos aí. Bom dia, Luciana. Bom dia, Fábio. Parabéns pela apresentação. Não só pela apresentação, também pelo seminário, os resultados, eu acho que foram muito bacanas. E vou fazer já de cara uma sugestão para que tenha uma nova edição esse ano, com mais tempo e com possibilidade da gente ampliar esse evento, que foi muito bacana. Eu acho que vai se transformar, sem dúvida nenhuma, num dos eventos mais importantes relacionados a essa política que a gente vem tratando aqui no Seclima. E eu tenho uma sugestão a vocês, que é o seguinte: a Luciana falou do consórcio do ABC, né, para fazer uma apresentação desse material. Eu acho muito oportuno, mas eu gostaria de falar que a MTU está praticamente extinta, né? Está no processo de extinção, e a competência está sendo assumida pela Artesp. Então, fica aí uma sugestão de convidá-los para que participem aqui desse fórum, né? E porque, além da região metropolitana aqui de São Paulo, eles também atuam nas outras regiões metropolitanas que existem no estado, né? E aqui na região metropolitana, a gente sabe que praticamente, eu diria que uns 90% ou mais das linhas intermunicipais passam por São Paulo. Então, tem uma influência muito significativa, que eu acho que a gente também tem que criar um espaço, um diálogo com o governo do Estado para equacionar essas questões do transporte público de passageiros aqui no município de São Paulo. Além dos outros modais, né, como caminhões, transporte metropolitano, a gente
sabe muito bem através da pesquisa de origem e destino, que tem uma participação muito grande. Então, acho que seria legal, se puder, convidar a Artesp para participar desse grupo aqui. Obrigado. Obrigada, Flamínio. Legal, Flaminho. É muito legal a sugestão, principalmente porque a frota de intermunicipal está entre as frotas sob nossa responsabilidade, né, aqui do Confrota. A gente, inclusive, um pouco na esteira do que a gente conversou na reunião de dezembro, né, do planejamento para esse ano, a gente entrou em contato com a Artesp, eles foram super responsivos, inclusive nos encaminharam a planilha com todos os veículos da frota intermunicipal que passam através de São Paulo. A gente recebeu agora há pouco, são um pouco mais de 27 mil veículos de frotas intermunicipais, né, que eventualmente fazem parte do sistema. Com vários tipos de veículos diferentes e tal, a gente ainda vai se debruçar sobre essa planilha, mas sim, está no nosso radar para convidá-los para fazer a apresentação desses dados e ver os caminhos que a gente pode negociar junto com eles de como que a gente pode fazer o processo de desfossilização dessa frota intermunicipal, né? Obrigado pela contribuição. Obrigado. Débora, será que você consegue falar agora? Vocês me ouvem? Sim. Obrigada. Parabéns, Fábio, pela sua apresentação, né? A gente, aqui pela Secretaria, pela gestão, né, do projeto de eletrificação de frota, apesar das grandes dificuldades que passamos, né, o ano passado, com relação à parte de infraestrutura, o aumento foi significativo no número de ônibus elétricos na cidade, mas principalmente no número de carregadores. Eu acho que isso que a gente tem que ressaltar também, foi exponencial. Né? Então, a intenção é que isso aumente, não só em relação aos elétricos, mas também biometano. Né? A gente já está trabalhando sobre isso, a parte de infraestrutura, em relação a um plano para otimizar a eletrificação das garagens. A gente tem um estudo junto com o Banco Mundial, que inclusive faz parte do contrato, né, de financiamento para essa expansão. Então, a gente já tem uma consultoria, inclusive, trabalhando. O Pedro faz parte, ali eu acho que já participou de algumas reuniões, né, também com essa consultoria, que o SP-Trans está ativamente nesse projeto, e é isso. Eu acho que também vale ressaltar um grande esforço que foi feito pela Secretaria da Fazenda em relação aos investimentos feitos, né? Então, a gente teve um grande esforço, um grande empenho, e isso refletiu no trabalho, no poder da gente conseguir fazer essas aquisições. E temos mais ainda, né? Vem o Banco da China, tudo mais, então a gente vai ter uma expansão muito maior, tá? Mas parabéns, Fábio, pela apresentação. Inclusive, ganhamos prêmio, né, com a eletrificação da Fundação Bloomberg, foi bem bacana no evento da COP no Rio. Eu ia falar isso, eu ia comentar isso, só deixar, antes da gente passar para o próximo, deixar um agradecimento formal e consignado em ata para a UGP, né, para a Unidade de Gestora de Projetos. A Débora é uma líder, assim, muito destacada, e acho que certamente sem a sua liderança esse projeto não seria o mesmo, Débora. Então, deixar um agradecimento formal aí por todo o empenho e trabalho de vocês da UGP, junto com o pessoal da SP-Trans, para o processo de eletrificação e expansão, contribuíram certamente, tanto para a gente ganhar o prêmio, quanto para a expansão desses números que você citou, né? Obrigado. Trabalho em conjunto. Obrigada, Fábio. Obrigado. Bonini. Olá, pessoal, bom dia aí oficialmente, mais uma vez parabéns pelo trabalho. A gente aqui na FAVA está bastante animado aí com essa nova agenda para esse ano do Confrota. Concordo com todos os comentários que foram feitos aqui. Acho que é importante a gente pensar multimodalidade, acho que é importante pensar em como expandir isso para a região, pensando no consórcio do ABC, pensando em outras cidades também. Então, acho que tudo que foi colocado aqui é válido, e fico muito feliz, Fábio, de ver que isso já, de certa forma, faz parte do planejamento estratégico para esse ano, né? E para isso, pedi a palavra aqui para fazer duas contribuições, dois comentários. Talvez para esse ano, se está planejado
algum evento, algum workshop para a gente falar de maneira mais ampla. Como no ano passado a gente teve a oportunidade de fazer workshops específicos de tecnologia, talvez para esse ano fosse interessante que fosse um workshop que falasse de todas ao mesmo tempo, né? Falar da descarbonização, mostrando os prós e contras, mostrando que muitas vezes as tecnologias, elas competem, mas ao mesmo tempo elas se complementam também, porque acho que uma questão de diversidade tecnológica também pode ser estratégica por um município, pode ser estratégico para a descarbonização. Nesse sentido, o meu segundo comentário, desde que quando o Confrota foi formado e a Anfávia foi convidada a participar, nós tivemos a oportunidade de apresentar uma série de estudos sobre descarbonização que nós fizemos. O primeiro deles, teve vários, mas de forma mais relevante, iniciou em 2021 uma parceria que a Anfávia fez com a BCG, que já foi até escopo de reunião do Confrota, a apresentação, mas eu queria dar destaque na última atualização que foi feita e que foi apresentada na COP. Então, na COP30 aqui em Belém, lá em Belém, nós tivemos, foi quando a gente lançou o estudo publicamente, tanto no stand Brasil quanto no stand da CNI, e o que esse trabalho trouxe de forma inédita é que, além de comparar as tecnologias, ela comparou as tecnologias do berço ao túmulo e comparou essas tecnologias em diferentes continentes. Então, por exemplo, está pegando como que funciona o veículo com a tecnologia A na Europa, o veículo com a tecnologia B na China e o veículo com a tecnologia C no Brasil. E esse trabalho foi feito de maneira bastante robusta. Então, por exemplo, você pega o uso vamos falar do diesel, né? Então, aqui na Europa você tem aí a limitação para o biodiesel B7, enquanto que aqui no Brasil está com o B15 e vai até o B25. Então, você já tem aí a incorporação de biocombustível, mesmo quando a gente não fala de uma solução 100% fossil free, só para dar o exemplo aqui. Então, assim, pegou a regulação vigente da região ou do país e comparou com a outra tecnologia, ao mesmo tempo que está vendo qual que é a pegada de carbono para a produção daquele biocombustível ou da eletricidade em cada um dos países. Então, o Brasil, como a gente bem sabe, que tem uma matriz elétrica verde, ela dá de vantagem qualquer comparação elétrica com os outros continentes, assim como também nas soluções de biocombustível, porque também o nosso biocombustível é diferente da produção, por exemplo, da Europa, onde há uma discussão de produção ou de comida ou de combustível, aqui a gente não tem isso. Então, eu estou trazendo isso porque eu vou disponibilizar aqui o link para esse estudo, para essa apresentação. Existe uma apresentação mais PowerPoint que é legal porque ela é o comparativo, dá para ver por barras as diferentes tecnologias, os diferentes países, mas também tem um texto bastante extenso mostrando como que isso foi feito. E a Anfávia se coloca à disposição para uma futura reunião do Confrota, usar um pouco do tempo para descrever esse material e fazer a apresentação dele com mais detalhes, né? Show. Desculpa, cortou aqui um pouquinho, mas acho que no final deu para acompanhar. Não, deu para entender tudo. Obrigado, Bonini. Acho que a sugestão de fazer um novo evento é muito bem-vinda, né, Luciana? Para a gente, principalmente se for um workshop, é uma coisa mais hands-on, assim, para a gente realmente entrar e mergulhar um pouco nessas discussões. E certamente vocês receberão um convite para apresentar o estudo. Eu já achei bem interessante só de você mencionar. Vou dar uma olhada e vou dar uma estudada, dar uma lida no material que você encaminhar, certamente. Obrigado, Bonini. Obrigada, Bonini. Ótimas sugestões. Olímpio? Olá a todos, bom dia. Feliz 2026. Espero que esse ano seja muito produtivo para esse comitê. E sobre o que o Bonini falou, sobre estender esse seminário para uma abordagem mais abrangente, vai ter um seminário agora no início de fevereiro, no Rio de Janeiro, organizado pelo DETRO, que é o Departamento de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, que vai bem nessa linha, né? Ele vai
Eles estão com uma nova licitação para o sistema intermunicipal lá do Rio de Janeiro, então eles vão discutir as alternativas, né, e os prós e contras de cada alternativa para que essa licitação seja feita com sucesso lá no Rio de Janeiro. E a respeito dessa diversificação tecnológica, existem vários nichos de transporte aqui no município de São Paulo que estão, inclusive, incluídos no escopo da Lei 16.803, essas alternativas elas podem ser assim cumpridas, né? Elas podem ser atendidas com o elétrico ou com o gás, com o biometano. Mas para que seja possível usar o biometano para atender uma determinada exigência de legislação, a gente precisa saber e ter certeza que essa operação vai ser de fato renovável, ou ela de fato está usando o biometano como ela anuncia que vai ser, né, que vai ser usado. E essa comprovação ela pode ser feita através do certificado de origem do biometano, que ele foi regulamentado agora, há pouco tempo atrás, né? Então, eu sugiro que o Confrota mergulhe um pouquinho, né? Não precisa ser muita coisa, porque o assunto não é tão extenso assim, mas as pessoas precisam começar a entender como é que funciona esse certificado, onde você adquire esse certificado, como é que ele funciona, como é que ele vai servir para comprovar para o poder concedente que você, operador, está fazendo uma operação efetivamente renovável. Então, eu acho essa um tema importante para a gente incluir na nossa pauta aí para esse ano, o mais breve possível, aliás. Excelente, Olímpio. Bem lembrado e eu acho que vale a pena a gente já vamos mobilizar para entrar em contato com tanto os órgãos reguladores ou talvez alguém da indústria que consiga falar um pouco, se vocês conseguirem nos ajudar a fazer essa ponte de contato para ver quem que é uma autoridade relevante para poder falar sobre o Segob, acho que é importante mesmo. Obrigado pela sugestão. Olímpio, muito obrigado da sugestão, mas há um grupo já subordinado à Secretaria de Governo, a qual também nós estamos vinculados, e o secretário Edson Aparecido tem feito reuniões muito constantes, não só com o Clodoaldo Pelissoni, mas com o Celso Caldeira dos Transportes, com a SP Trans e com todo o pessoal que tem interesse em acionar a frota por biometano, o pessoal da Comgás, da Biogás. Então, isso está sendo em andamento, está sendo tratado. É lógico que as conclusões ali podem ser trazidas para conhecimento do Confrota, mas não está esquecido isso na gestão municipal, viu, Olímpio? Obrigada. Vou passar agora para a Lilian. Oi, pessoal, bom dia para todos nós. Pessoal, parabéns, Fábio, pela apresentação. Eu infelizmente, não consigo estar em todas as reuniões, porque eu dou aula exatamente de quinta-feira, terça e quinta, lá no Mackenzie, né? Então, eu só estou passando aqui para reafirmar que acho que a gente precisa, de fato, juntar todas essas informações. Ano passado, nós fizemos um evento lá no Tribunal de Contas e no próprio Mackenzie, cujo secretário foi, né, para falar sobre o biometano, pessoal da Secretaria de Transportes. Então, eu acho é só para reforçar que a junção, né, de tratar da regulação, não só do transporte coletivo, da micromobilidade, a gente tem que juntar todos esses assuntos, né? E tratar dessas outras formas de descarbonização. Então, acho que a gente tem um papel importante de
sintetizar tudo isso. Dentro do município de São Paulo, esses assuntos estão sendo conversados, mas o que a gente percebe é que fica cada um no seu nicho e a gente pode juntar tudo isso. E eu queria me colocar à disposição de vocês, uma Mackenzie está de portas abertas, se precisar de alguma colaboração, enfim, a Faculdade de Direito, a Universidade, está à disposição de vocês. Então, pessoal, bom ano para todos nós, e eu estou sempre acompanhando, não consigo participar de todos por motivos de aula, mas estou sempre acompanhando cada passo aqui e estou à disposição de vocês. Obrigada, Lilian. Secretário, Fábio, vocês querem fazer alguma consideração antes da gente partir aí para os informes? Só agradecer o engajamento, né, dos membros e agradecer também pelo ano excelente de 2025 e manifestar a nossa, aqui na Gerência de Mobilidade Sustentável, manifestar a nossa empolgação com as coisas que a gente vai alcançar aí no ano de 2026. Obrigado, gente. Agradecer, dizer que nós estamos abertos aí para sugestões e para fazer mais encontros, né? Inclusive contemplando essas áreas que ainda não foram objeto do seminário lá, que tinham um objetivo muito específico, né? Mas o tema vai se impor, nós precisamos avançar e todas as sugestões são muito bem-vindas. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria cumprimentar o Fábio, a Camila, a Amanda, que não só ajudaram na organização do evento, coordenaram a organização do evento, mas também a elaboração do relatório, que não é fácil. Nosso time aqui é pequenininho, mas eles fizeram um trabalho bem bacana e a gente, depois do dia 25 de janeiro, a gente vai publicar esse relatório no site da Seclima, nas nossas redes também, mas a gente vai entregar oficialmente esse relatório ao prefeito no dia 25 de janeiro como um presente à cidade de São Paulo. Então, eu passo a palavra agora para o Fábio, para que ele faça os informes finais aqui, e depois o secretário encerra a reunião. Obrigado, Luciana. Então, só para fazer um comentário rápido, a gente, do ponto de vista prático, né, no final do ano passado, a gente encaminhou os ofícios para cada uma dos órgãos que são responsáveis pela regulação ou propriedade das frotas públicas que estão sob nossa responsabilidade, né? Tirando o ônibus e veículo, a coleta de resíduos, que a gente já tem a ponte de contato, né, com a SPTrans e com a SP Regula, a gente encaminhou para as demais responsáveis, as respostas começaram a chegar, eu comentei agora mais cedo um pouco da Artesp, né, que mandou, ela foi uma das autoridades que foram instadas a responder, mas a gente também encaminhou ofício para o CEAGESP, a gente encaminhou ofício para a Secretaria de Transportes aqui, para falar um pouco sobre transporte escolar gratuito. Então, a gente está recebendo essas informações, falando um pouco, né, dando um feedback para vocês do encaminhamento da reunião passada, né, que foi o planejamento de 2026, então a gente já começou a atuar nisso. Estamos recebendo as informações de composição dessas frotas, para que a gente possa organizar e ver como que a gente vai atualizar os relatórios de emissões desse ano e as sugestões de hoje, né, que a gente recebeu hoje, de como que a gente vai organizar um pouco as falas ao longo do ano a respeito dessas outras frotas. Bom, era isso, Luciana. Obrigada. Então, agora ouviremos o secretário Renato Nalini para o encerramento da reunião. Queria agradecer a todos. Acabei de fazer um texto em que eu elogiava o Fábio e a equipe, dizendo que era uma equipe reduzida. Eles pediram para tirar o reduzida. Eu não sabia que a equipe havia crescido. E então falei de equipe também zelosa, né? Claro. Mas o trabalho em equipe ele depende também da participação de todos. Esse comitê é um comitê que mostra que a sociedade paulistana está atenta a esse problema, que é um problema mundial, que é responsabilidade de todos nós, e nós precisamos avançar, principalmente numa era em que a geopolítica está tão confusa, né?
os Estados Unidos se retiram do Acordo de Paris, rompem inúmeros compromissos, desestimulam a estratégia ESG, né? E nós temos, então, de dar protagonismo cada vez maior às entidades subnacionais. Quando nós falamos que São Paulo é a maior cidade do Brasil, a quinta maior do planeta, o que ela fizer vai repercutir, queiram os negacionistas ou não. Nós temos que continuar, agora até mais firmes, mais atentos, mais confiantes e dando respostas, né? Não estamos só estudando, nós estamos aí com 1.049 ônibus elétricos circulando, com caminhões abastecidos com biometano e tentando fazer com que isso avance. E nós precisamos de todos vocês. Muito obrigado pela participação e estamos sempre de portas abertas para ouvir, corrigir rumos e avançar naquilo que tem de ser avançado. Muito obrigado a todos.